Vamos falar de estratégias mentais. O que é que são estratégias mentais? Ora, nós precisamos muitas vezes de alimentar os nossos pensamentos de maneira a nós nos distrairmos de algo. Não é? Outras pessoas precisam, aquelas pessoas que pensam muito, pensam demais, quando dizem eu não consigo deixar de pensar, a estratégia mental não serve para deixar de pensar, mas serve para elas pensarem em coisas melhores. O que é necessário na estratégia mental é nós conhecermos-nos. Muitas profissões utilizam este tipo de estratégias, porque há pessoas que têm realmente de, por exemplo, dormir para ter a sua atividade no dia seguinte. A maioria das pessoas precisa dormir para descansar, para relaxar, para ter saúde mental, mas há pessoas que precisam dormir para estarem prontos, sempre no seu pico de energia, poderem pensar. Estamos a ver, por exemplo, os médicos e os enfermeiros neste momento são pessoas que precisam realmente de dormir para no dia seguinte terem a mesma capacidade que tiveram hoje. Não é? Se as pessoas tivessem uma semana sem dormir, não conseguiam executar as suas tarefas, porque são tarefas especializadas. Não é? Por isso aqui, a estratégia mental tanto dá para quando a pessoa está acordada, como quando está a dormir. Por isso, o que iremos falar hoje no vídeo é como utilizar estas estratégias mentais para ficarmos positivos e para dormirmos melhor. Ora, há sempre o negativo e o positivo, não é? Nós podemos ter pensamentos positivos ou pensamentos negativos. Há pessoas que são otimistas por natureza e há pessoas que são negativas por natureza. Isso tem a ver com o cérebro, como aprenderam a viver dentro do negativo e dentro do positivo. É muito fácil pegarmos numa pessoa positiva e ensinar-lhes o que é o negativo. Porque ela aprende por oposição. Não é? O que ela está a aprender é o oposto do que ela é. Por isso ela aprende o que é o negativo, mas não sai do registro positivo, porque o registro positivo recompensa mais a pessoa. A pessoa negativa é ao contrário. Nós podemos lhe ensinar o que é o positivo, é na mesma o oposto do que ela vive, mas ela regressa ao negativo porque, como é negativa, não vê no positivo a recompensa. Né? Ora, nós quando estamos positivos, tudo corre bem. Mesmo quando as coisas correm mal, porque nós vemos as coisas pelo lado positivo. No sono é exatamente a mesma coisa. Há pessoas que têm muitos pesadelos. Não é? O pesadelo é o lado negativo do sono. Não é? Porque o lado positivo é nós temos os sonhos que nos fazem sorrir, que nos dão esperança, que têm amor, que nos dão um bom acordar. Os pesadelos deixam-nos negativos e muitas vezes pesadelos recorrentes impedem a pessoa de dormir. Influencia a curto e a médio prazo o sono, o próprio sono. Por isso a pessoa deixa de dormir, fica mais cansada. Ora, se está mais cansada, fica mais negativa, se fica mais negativa. Isto é um círculo vicioso, não sai daqui, não é? Por isso, o que é necessário é nós também vermos o porquê que as pessoas são positivas e negativas, não é? Porque pode, numa família, haver dois filhos criados no mesmo ambiente e um ser positivo e um ser negativo. Muitas vezes não tem nada a ver com a educação ou com a religião. Tem a ver com a forma como as pessoas se organizam mentalmente. Estamos aqui a falar do cérebro, não é? Por isso, geralmente, as pessoas mais inteligentes, e aqui inteligência no sentido de saberem pensar, raciocinar e organizarem-se, são mais positivas. As pessoas negativas são aquelas pessoas que se habituaram a não pensar, a deixarem que sejam os outros a pensar por elas, a serem a ordem da outra pessoa é o universo delas, não é? Enquanto numa pessoa inteligente pode haver uma ordem, se ela fizer sentido, cumpre a ordem, se não fizer sentido, pergunta o porquê da ordem. Não é? Há aqui esta diferença.
Ora, nós estamos num país, Portugal em si, que não é um país onde a inteligência seja generalizada, não é? Há muita falta de cultura, muita pouca oportunidade de estudos para a maior parte das pessoas, porque nós estamos num país pobre, não é? Por isso, tudo isto também, o contexto também influencia, não é? Se nós vivemos num contexto degradado, sujo, desorganizado, de pobreza, sair dali uma pessoa positiva é um milagre. Acontece, não é? Há situações, por exemplo, de músicos que conseguem exprimir na sua música a positividade, mas vieram desses ambientes, não é? Mas uma pessoa ouve as músicas deles e vê que eles fizeram um trabalho de inteligência, de questionar e pensar para mudar. Mas o contexto influencia bastante a pessoa ser negativa ou ser positiva depois no seu dia-a-dia, não é? Os sítios mesmo, serem sítios mais escuros, né? Vestirmos sempre de roupas escuras, estarmos sempre alertas e com atenção às desgraças, não é? Nas notícias, por exemplo, há pessoas que vão na estrada e estão sempre à procura ou atentos aos acidentes, por exemplo, e isso é típico de uma pessoa que vive num registro negativo. Depois, a própria alimentação influencia a pessoa ser positiva ou ser negativa, né? As pessoas que têm alimentações mais pesadas são pessoas que não só são mais pesadas corporalmente, como depois o peso influencia em tudo. Na falta de atividade física, como é lógico, não relaxa o corpo, e o corpo não relaxado cria tensões. Cria tensões, não dorme, fica negativo. Isto são tudo círculos que nós criamos, não é? E depois também tem aqui assim a situação das pessoas que não são positivas porque não sabem, não é? Hoje o que eu vou tentar aqui dar-vos a conhecer é algumas estratégias mentais para nós ficarmos positivos. Claro que isto exige prática e esforço, não é? Nada acontece por magia. As lavagens cerebrais e o controle de pessoas pelo pensamento, não é pelo pensamento de telepatia, pelo pensamento corrente. Não é? Se nós dissermos a um povo inculto que isto é só o que tem, o povo acredita, porque eles não têm capacidade para pensar que há mais ou comparar, porque está-lhes vedada a comparação. Este tipo de controle existe. As lavagens cerebrais também existem. Não é? Há pessoas que entram para seitas e mesmo algumas religiões, e as pessoas completamente vazias da inteligência. Porquê? Porque não têm comparativos. São todos iguais. Este tipo de controles e de lavagens nivelam todas as pessoas por baixo, não nivelam por cima, não é? Mesmo pessoas inteligentes que entram para estas seitas e estas organizações vão-lhes retirando a parte da inteligência, não é? Porque a pessoa acredita e sabe que aquilo é real, mas todos os outros estão num registro inverso. Por isso, para ele sentir pertença ao grupo, vai abdicando, vai pondo em causa se o que pensava é correto ou não. E aí sim, vai, apesar de ser uma pessoa que é inteligente, vai, por comparativo negativo, ficar igual aos outros, não é? Isto é uma... Nós somos... O ser humano é uma pessoa muito influenciável em tudo, não é? A pessoa podem estar duas pessoas a ver este meu vídeo, não é? E uma delas chega ao final e passa para a notícia seguinte, e outra pensar que se fizer este tipo de estratégia pode melhorar. Esta é a pessoa positiva, esta é a pessoa que quer evoluir. Evoluir é nós ficarmos diferente do que somos neste momento, não é? Por isso, existem aqui algumas estratégias que é, no sono, nós só temos pesadelos porque os pesadelos somos nós a reviver situações. O pesadelo nunca tem nada a ver com o futuro. O pesadelo tem sempre a ver com o nosso presente ou o nosso passado, que nós revivemos. Muitas vezes de forma desorganizada, muitas vezes de forma até enxertada, não é? Parece num sonho uma coisa que depois parece outra, que não tem nada uma coisa a ver com outra, e que nos faz questionar. Por isso, os pesadelos fazem-nos questionar. Depois nós acordarmos porque é que eu tive, porque é que eu pensei aquilo, e o que é que aquilo de onde veio, porque é que aconteceu. Nós questionamos. Por isso, aqui a estratégia é nós fazermos uma indução de pensamento pela positiva. Né? É nós adormecermos
a pensar coisas positivas, mas coisas positivas com questões, não é? Porque nós, quando atingimos o sono profundo, não existe o pesadelo. Não é? Nós estamos em reset, estamos desligados. O pesadelo aparece no sono leve. Não é? Muitas vezes é o sono que não nos deixa descansar. Por isso, o que nós temos que influenciar é esse sono. A maneira como nós conseguimos ter pensamentos positivos que nos levem a questionar as perguntas antes de nós dormirmos, para depois no sono elas aparecerem e depois, quando nós acordarmos, nós termos... Não temos as respostas para as questões, mas continuamos a perguntar. Mas são perguntas sobre temas positivos. Pessoas que veem filmes de terror, por exemplo. Há pessoas que estão desensibilizadas ao ponto que não sonham com nada, né? Mas há pessoas que veem filmes de terror e depois têm aqueles pesadelos e quando acordam questionam o que é que acontecia se aquele monstro se me apanhasse, se eu tivesse caído daquela altura. Tudo perguntas sobre assuntos negativos, porque sonhou, foi um pesadelo. Aqui o que nós temos que fazer é ao contrário, não é? É nós adormecermos a pensar em coisas positivas, muitas vezes da nossa vida de infância ou momentos positivos que nós tivemos, ou se não os tivermos, vermos os desejos que nós gostávamos de concretizar e fazer um tipo de uma história, né? Se eu estivesse ali, se eu fizesse aquilo, né? É recorrente, por exemplo, as pessoas que gostavam de ganhar o Euromilhões, não é? Se nós adormecermos com o pensamento de se eu ganhasse o Euromilhões, o que é que eu fazia? É raro nós temos um pesadelo, não é? Porque com o Euromilhões ninguém pensa em coisas negativas, não é? Vamos pensar em coisas positivas, ajudar a família, ajudar os amigos, ir viajar, comprar uma casa melhor, um carro melhor. São tudo coisas positivas. Então nós questionamos-nos pelo positivo, não é? Por isso, isto é tudo uma maneira de nós... Isto exige prática, disciplina, não é? Porque isto é algo que nós não estamos habituados a fazer. Por exemplo, as pessoas que adormecem a ler um livro, podem estar a ler o mesmo livro, mas se for uma pessoa negativa, vai interpretar a história pelo negativo. Não é? Imagino que é uma história de amor. A pessoa negativa irá fazer as questões negativas, não é? E se ele me recusar, e se ela não me quiser, e se isto acontecer, e se morrer... Vai por esse registro, enquanto a pessoa positiva vai pensar as questões pelo positivo, não é? E este amor poderá originar o quê? Não é? E se eles tiverem filhos, e a felicidade onde vai ter, e onde vai ser, e o que vão ter. Duas pessoas diferentes com o mesmo objeto, neste caso literário. O ler é também uma maneira de nós induzirmos o pensamento positivo, mas temos que estar positivos. E esta maneira de nós fazermos as questões pela positiva, não é? São pequenos teatros mentais que nós fazemos, não é? O Euromilhões é uma hipótese, mas poderiam pôr outra hipótese, não é? Imaginem que há alguém que vocês amam, mas que nunca tiveram, não é? Há paixões, amores perdidos, não é? Poderão, por exemplo, recorrer a esse tipo de pensamentos, não é? E se eu me tivesse casado com essa pessoa, homem ou mulher, como é que teria sido a minha vida, né? Como teriam sido os nossos filhos, como é que eu estaria neste momento. Né? Isto é o tipo de teatro que nós podemos fazer pela positiva. Claro que as pessoas que têm pesadelos são as que fazem estes teatros pela negativa, não é? Quando estão, por exemplo, apaixonadas ou a amar alguém que é um agressor, não é? Vão ter pesadelos com o agressor, e o agressor não tem coisas boas, só tem coisas más, não é? O que é necessário aqui é nós fazermos estes pequenos teatros mentais que depois nós vamos nos habituando. O mesmo teatro pode dar para muito tempo, mas em versões diferentes. Não é? O Euromilhões é sempre uma situação que é muito positiva porque o dinheiro permitia nós mudarmos muita coisa em nós e nos outros. Não é? Mas, por exemplo, as pessoas que têm doenças oncológicas, é bom este tipo de teatros, não é? Porque é pensarem no depois, mas pelo positivo, não é? Se a doença passar, se o tratamento for correto, o que é que eu vou fazer? E neste momento nós aqui estamos, também isolados numa crise, também estamos a pensar no que é que vai acontecer depois. Os negativos estão a pensar de uma maneira e os positivos de outra, não é? Porque os positivos estão a pensar em recuperar aquilo que os fazia felizes e os negativos estão a dizer que não vai ser melhor, só vem pior, não é? Porque eles não conhecem o melhor. Isto é uma maneira de nós nos irmos moldando, não é? Induzindo o nosso pensamento.
As pessoas que fazem, por exemplo, muito exercício físico, são pessoas a ter menos pesadelos, porque dormem um sono mais profundo. As pessoas que fazem meditação profunda, não é? São pessoas que raramente têm pesadelos, não é? Porque o mundo que cria, o mundo interior, é um mundo positivo, pelo amor, não é? A influência que nós temos sobre os nossos pensamentos é muito grande. Agora, temos que reverter. Neste momento estamos fechados, todos em casa, não é? Já estamos entediados, já estamos maçados, não implementamos as rotinas, os horários, então os pensamentos poderão não ser os melhores, não é? Por isso, eu vou-vos aqui ensinar um jogo que eu jogava quando era criança, mas que tem alguma lógica para vocês perceberem como é que nós podemos pensar sempre pelo positivo. Existe prática, existe repetição. Podemos fazer isto acordados ou antes de dormir. Agora, acordados é bom porque muitas vezes nós precisamos de relaxar, de parar de pensar em algo, não é? Enfermeiros e médicos e polícias e bombeiros neste momento que estão na linha da frente, estão a ver muitas coisas mais, eles precisam de desligar daquilo, não é? E graficamente estava lá porque eles assistiram, por isso eles precisam de que o cérebro pare, e para o cérebro parar nós tem que se entreter com outras coisas. Ora, por exemplo, ir ver televisões, ver noticiários com as mesmas notícias não é uma distração. Irem ler, podem estar demasiado cansados para ler, não é? Porque às vezes são turnos de 12 horas ou mesmo 24 horas no caso dos médicos e enfermeiros. Tem que ser algo que nós consigamos fazer em qualquer momento, sem nenhum auxiliar, só de pensamento. Não é? Por isso, vamos então, eu vou-vos dizer quais são as regras do jogo. É um jogo que se chama bifurcação. Por isso, a bifurcação, há dois caminhos, não é? Por isso, vamos pensar nesta bifurcação como o positivo e o negativo. Não é? Isto é ilimitado. E vocês, depois de começarem, isto pode não ter fim, não é? O que se quer é que o pensamento positivo não tenha fim, não é? Por isso, imaginem que dizemos a palavra árvore para nós, não é? A árvore, e agora ponho uma bifurcação. O que é a palavra árvore para vocês, o que é que pode significar? Não é? O objetivo aqui é nós irmos sempre pela bifurcação positiva. Não é? Porque, por exemplo, eu posso dizer árvore e vir-me à cabeça madeira e oxigênio. Não é? Eu não sei qual dos caminhos é o positivo e o negativo. Não é? Tenho que ir por um, e se ele for negativo, paro e volto para trás, vou pelo outro. O que também aqui desenvolve a nossa memória, não é? Porque 1, 2, 3 passos é fácil, mas se nós chegarmos ao 13º e for negativo, temos que voltar para trás todos eles. Mas isto é com prática que vocês fazem, não é? Por isso, nós temos neste caso árvore, temos madeira e oxigênio, não é? Ora, madeira, nós podemos pensar, porque depois temos que ver aqui que são pessoas positivas e negativas, não é? Por isso, madeira, podem pensar móveis, outros podem pensar incêndios, não é? A palavra pode dar para os dois lados, não é? Ora, móveis é mais positivo que incêndios. Ora, vamos pelos móveis, não é? Porque se formos pelos incêndios, já vem a desgraça, a fome, as pessoas sem casa. É o negativo, que é o que nós queremos evitar. Por isso, madeira, não é? Móveis, não é? Que tipo de móvel? Bonito, funcional, não é? Agora, voltemos para trás. Não vamos escolher a madeira, vamos escolher o oxigênio, porque era a alternativa, não é? No oxigênio nós podemos pensar em, por exemplo, vida e ar puro, não é? O ar puro podemos pensar em altitude, que há mais ar puro em altitude, ou uma pessoa saudável. Tem que respirar ar puro, não é? Mas se nós fôssemos pela vida, podíamos pensar, por exemplo, vida, morte, não é? Que é o oposto. Porque os nossos pensamentos é que nos vão guiar neste jogo. Aqui o importante a reter é que é uma bifurcação negativa e positiva e nós só podemos ir, a tentativa é ir pela positiva. Isto é interminável. Se vocês começarem a fazer este jogo mental, muitas vezes, por exemplo, eu às vezes faço, e às vezes estão a falar comigo e eu não estou a ouvir as pessoas, porque a minha curiosidade é tal de ver, já tenho isto rotinado, claro, não é? Já faço isto há muito tempo, não é? A ver até onde eu consigo ir. Não é? Sendo positivo. O objetivo é esse, é quantos passos eu consigo dar, quantas bifurcações eu vou conseguir fazer para estar sempre no registro positivo.
Isto é uma estratégia, é uma indução de pensamento que exige prática. Claro, aquelas pessoas que são preguiçosas por natureza, isto para elas é muito complicado, não é? Mas por isso é que depois estão nestes círculos viciosos e não sabem sair. É sempre preciso uma estratégia para haver uma solução, não é? E de preferência que a solução seja boa. Isto é um exemplo, não é? Mas podem haver outras maneiras de vocês se induzirem de maneira positiva. Mas esta, nós procuramos ser positivos e estamos a treinar o nosso cérebro. Porque muitas vezes, eu já devo fazer isto se calhar há 20 anos, porque era um jogo que eu fazia em infância, muitas situações da minha vida, naquelas situações em que nós temos que responder em automático, algumas decisões minhas foram tomadas baseando nesse jogo, né? Da positividade. Né? Eu ponho-me a pensar quando vou decidir, deixa eu ver se eu estou a decidir pela positiva ou pelo negativo. Porquê? Porque já estou condicionado com este esquema de que algo me abre uma bifurcação negativa e positiva. Né? E eu estou aí pela positiva até descobrir o maior positivo que pode existir. Por isso, isto condiciona-nos. É um passatempo, se quiserem, mental, porque é isto que se pretende. Isto vocês podem, por exemplo, fazer à noite, antes de dormir, porque é a substituição das redes sociais, dos telemóveis, podem-no fazer em qualquer momento, em qualquer posição, podem-nos fazer com qualquer tipo de estado mental, estado de humor, por exemplo, não é? Porque mesmo, por exemplo, uma pessoa negativa, se fizer este jogo, se o objetivo é ir pelo positivo, não é? Vai ter alguma dificuldade nos inícios, não é? Mas depois, com a prática, vai conseguindo e ele vai começando a ficar positivo, porque só está a pensar pela positiva. É tais pessoas que às vezes não sabem como pensar pela positiva. Né? Como? Né? Vou só pensar em coisas bonitas e lindas. Não, tem que haver aqui esta decisão, porque é uma decisão, não é? Eu escolho o negativo ou o positivo. Não é? E muitas vezes, por exemplo, eu que já o faço há mais de 20 anos, escolho às vezes propositadamente os caminhos negativos para ver se eu consigo transformar em positivo. Não é? Porque, por exemplo, nós aqui falámos árvore, madeira, a alternativa era móveis ou incêndios, mas, por exemplo, nos incêndios houve muita solidariedade, muitas pessoas a ajudar, né? Muitas pessoas que não tinham nada e ficaram com tudo. Nós podemos transformar um caminho negativo num positivo. É uma maneira de vocês mentalmente estarem ocupados. E isto ao fim de algum tempo, porque se vocês fizerem isto durante meia hora, o nosso pensamento é muito rápido, né? Em meia hora vocês fazem muitas bifurcações. Cansam o cérebro. Então, antes de dormir, dormem. Se vocês dormiram a procurar o positivo, os vossos sonhos, se os tiverem, será também pelo positivo. Né? Será este o objetivo. Por isso, experimentem, porque nós somos o nosso pensamento. Ou escrever, ou ler, ou pintar, ou motivar os outros. Se nós estivermos positivos, influenciamos os outros pela positiva. Agora, é preciso as pessoas também experimentarem. Né? Isto é uma boa estratégia. Experimentem. Né? Depois podem mandar feedbacks para o e-mail de maneira a ver se quantas bifurcações vocês conseguiram andar pela positiva. Né? Por isso, pensar pelo positivo faz-nos felizes. É neste momento o que nós pretendemos. Não é? É estarmos ocupados mentalmente, e esta estratégia ocupa, para não estarmos a pensar noutras coisas. Amanhã, quando acordarmos, as outras coisas estão lá e vamos pensar nelas. Isto é simplesmente para nós pararmos e ocuparmos a nossa cabeça. Experimentem. Obrigado.